galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo, para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Se vocês já me viram hoje de manhã, seja bem-vindo de volta também. E, bom, o que a gente está fazendo aqui? A gente está aqui para ver a Maratona do R1. Estamos aqui para falar para vocês sobre os nossos intensivos regionais. Mas, antes de tudo, se vocês chegaram aqui, não sabem nem o que está rolando, não sabem nem quem eu sou, o meu nome é Marina, eu me chamo então Marina Pereira, eu sou médica sanitarista, eu fiz minha faculdade lá na Universidade Federal do Maranhão e eu vim fazer a minha residência na Unicamp e eu fiz a residência em Medicina Preventiva e Social. Sou uma das professoras de preventiva aqui da Medway mas caso tu tenha chegado aqui, não sabe também nem quem é a Medway, o que tu está fazendo aqui, vou explicar um pouquinho também sobre quem nós somos. A Medway é uma empresa de ensino médico e nós somos especializados em trazer para vocês o estudo de forma mais direcionada possível. A gente entendeu desde muito cedo que não adianta a gente ficar estudando para tudo feito doido. A gente precisa direcionar o nosso estudo, direcionar os assuntos que a gente vai estudar, porque a gente sabe que na medicina tem assunto pra caramba, né? Então, só para vocês terem uma noção, olha só como é que foram os nossos resultados em 2022 em termos de aprovações aqui no estado de São Paulo. A gente teve 12 aprovados na USP Ribeirão, na Unifesp, na Unicamp e no IANSP. Desses aqui, 50% desses aprovados foram alunos nossos. E olha só, quando a gente vê os aprovados do SUS São Paulo e do SUS libanês, e do Sírio-Libanês, perdão, 1 em cada 3 desses aprovados são alunos nossos, foram alunos da Medway.
Isso aqui é para São Paulo, né? E de fato vocês devem ter ouvido muito falar aí que a Medway é de São Paulo, a Medway tem o extensivo São Paulo, tem o intensivo São Paulo, e muita gente vem perguntar pra gente, cadê os outros intensivos? Cadê? Vocês não vão olhar para o resto do Brasil? E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui na Maratona R1. Então aqui, agora, estou trazendo aqui em primeira mão para vocês que a gente vai ter agora na Medway o intensivo Enare, intensivo Minas Gerais, intensivo Paraná e intensivo Bahia. Tudo para vocês conseguirem olhar para as questões, para os assuntos, para as provas de forma direcionada. Então a gente está trazendo toda a metodologia que a gente já tem, que a gente já testou no intensivo São Paulo, a gente está trazendo para os outros intensivos aqui desses outros locais, dessas outras regiões. Estou te convidando aqui também para a nossa live de lançamento que vai acontecer no dia 31/7. Nessa live vai ter um mundo de coisas muito legais que a gente vai trazer para vocês, que já vou explicar melhor. E olha só, cursos disponíveis, a gente vai ter esse curso disponível para vocês a partir do dia 1º de agosto. Então vocês vão ter bastante tempo para poder assistir as aulas, estudar e ter esse foco direcionado. Então não vai demorar muito para vocês poderem ter isso em mãos, todas essas aulas que a gente preparou para vocês. E o que vai rolar aqui na Maratona R1? Na Maratona R1, a gente vai mostrar para vocês aulas direcionadas. Então hoje, vocês já assistiram a minha aula aqui, falando sobre um dos focos, o foco que mais cai no PSU. E todo dia aqui ao longo dessa semana, vocês também vão ter outras aulas assim também. Estamos trazendo resoluções de questões, que é o que a gente vai ver hoje, agora, aqui à noite. Temos os guias estatísticos que a gente vai disponibilizar para vocês, que vão trazer toda essa estatística das provas que vocês querem fazer, realmente mostrando para vocês o que cai de verdade em cada uma delas, para vocês direcionarem o foco de vocês. E também vamos ter simulados específicos para as instituições, que vocês também vão poder participar e também simular realmente como se estivesse lá no dia da prova. E, gente, lembra que eu falei que vai ter algumas coisas interessantes lá no dia da nossa live, que vai acontecer aqui, ó, 31/7? Nesse dia, vocês vão ter também acesso a sorteios para cursos e para inscrições de prova. Então, a gente pode pagar uma prova para vocês fazerem aqui, inscrição e tudo para a prova de vocês. A prova que eu mais quero fazer é o PSU. Se você ganhar esse sorteio, vamos pagar a tua inscrição da prova ali para o PSU. E a gente também vai dar acesso antecipado e algumas condições especiais para quem estiver assistindo a live lá do dia 31. Além disso, quem estiver assistindo a live vai ter acesso a um free trial. Vocês vão poder testar um dos cursos aqui dos intensivos regionais por 7 dias. Então, vocês vão ter acesso ao intensivo regional por 7 dias para ver do que a gente está falando, para ver se vocês realmente querem fazer, e tenho certeza que vocês vão querer fazer mesmo, porque, modéstia à parte, a gente está com um curso incrível, um curso direcionado que vai fazer toda a diferença no dia de prova de vocês. Para se inscrever, para participar, na verdade, desses sorteios, vocês precisam se inscrever. Então, acessa aqui esse QR Code, acessa o link que está aqui na descrição do vídeo para fazer a inscrição aqui para a Maratona do R1. Beleza? Então, sem mais delongas, bora lá. Vamos responder a questão aqui do PSU. Simbora então. Galera, então vamos lá. Primeira questão é uma questão do PSU de 2021. Vocês vão ver que essa é uma questão que tem um enunciado gigantesco, então eu vou apontar algumas questões importantes do enunciado para a gente também não ficar aqui lendo todo esse textão aqui para vocês. Então, esse enunciado ele trouxe um caso de um hospital terciário de uma capital brasileira que possui uma UTI com 20 leitos que estava integralmente dedicado a pacientes de Covid-19. Então, ele tem um hospital que estava dedicado para a Covid-19 na pandemia. Essa unidade tem vários trabalhadores, aí fala que eles se distribuem nos turnos e tudo mais, e a instituição estava oferecendo os EPIs, máscara cirúrgica, os face shields, capote, luva, máscara, tudo mais. Fez treinamento, tarará, faz aqui toda a propaganda da unidade dizendo que ela fez tudo que ela tinha, tudo que ela podia para os trabalhadores, todos os treinamentos e tudo mais. É o que ele fala aqui nesse parágrafo aqui. E aí, conforme essa recomendação da Anvisa, o sistema do ar-condicionado foi desligado, né? Porque, por conta da pandemia mesmo, a Anvisa disse que os ar-condicionados tinham que ser desligados, mas no mês de agosto, num turno vespertino, estava com pouca ocupação dos leitos, então tinha poucos leitos ocupados, estava muito quente e os trabalhadores acabaram decidindo flexibilizar esse uso de EPIs por conta da máscara e tal, decidiram que não iam usar da forma correta,
deixaram de utilizar então os protetores faciais e os capotes, e nessa tarde os trabalhadores inclusive se reuniram em um grande número na pequena copa da unidade, ou seja, começaram a fazer algumas coisas que iam contra o indicado pela Anvisa, contra o indicado Anvisa em relação ao ar-condicionado, contra o indicado pela vigilância epidemiológica também, em termos dos usos de EPIs e tudo mais, e em termos dessa pequena aglomeração que eles fizeram dentro desse espaço pequeno da copa. Resultado, em aproximadamente 8 dias, 13 trabalhadores dessa mesma equipe manifestaram sintomas gripais e tiveram teste positivo para a Covid-19. Beleza. Aí, eles trouxeram aqui, falaram que o Serviço de Engenharia da Medicina do Trabalho da instituição acompanhou a evolução clínica, tarará. De novo, está trazendo aqui, falando que a instituição fez tudo o que tinha no seu poder, blá, 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 falando bem aqui da instituição. E aí a gente chega na pergunta de verdade. Com relação à emissão da comunicação dos acidentes de trabalho, que é o que a gente chama de CAT, ele pede para a gente assinalar a conduta correta a ser adotado dentro desse serviço aqui com relação à medicina do trabalho. Então, o que a gente precisa fazer? Emite a CAT ou não emite a CAT? E por quê? Gente, nesse caso aqui, apesar da questão estar induzindo a gente a achar que os trabalhadores estavam errados, que a instituição fez tudo correto, a gente tem que emitir sim a CAT. Mas para quem que a gente vai emitir? Então vamos ver aqui quais são as nossas alternativas, as duas alternativas. A gente vai emitir só para os trabalhadores que comprovadamente assistiram a pacientes com Covid-19, com a Covid confirmada? Gente, esses trabalhadores estavam no hospital que só atendia a Covid-19. Absolutamente todos aqueles trabalhadores tinham o risco elevado de contrair Covid-19. Então não precisa a gente fazer isso daqui. Não precisa mesmo. Eles já estão sob esse risco confirmado ali no ambiente de trabalho deles. Aí vocês já sabem que é a letra B, né? Mas vamos ver. A B fala que a gente emite a CAT para todos os trabalhadores da equipe que se expuseram a situações de risco durante a jornada. Perfeito. Todos os trabalhadores que se expuseram ao risco, a gente vai emitir. O que a questão queria induzir vocês aqui? Ela trouxe todo um enunciado tentando falar a favor da equipe, a favor da instituição e contra a equipe dos trabalhadores. E aí ele traz isso aqui, querendo induzir vocês a acharem que ela estava errada, porque eles se expuseram a situações de risco. Mas esse se expuseram não é no sentido de julgamento desses trabalhadores. Todos os trabalhadores que estão ali trabalhando naquele local, independente de estar usando EPI ou não, estavam expostos ao risco. Então aqui não existe nenhum juízo de valor, na verdade. Então, de verdade, essa era a opção correta. Vamos só ver as outras duas. Então, aqui falar para não emitir a CAT, considerando que eles assumiram esse risco de contaminação, já que não observaram os protocolos. Realmente, eles assumiram risco, beleza, mas não tira o fato de que aconteceu o acidente de trabalho, que é a doença ocupacional nesse caso. Então, tá fora, tinha que preencher mesmo, independente deles terem feito por livre e espontânea vontade ou não. E na D falava para não emitir a CAT, considerando que a Covid é uma doença de transmissão comunitária. Não, a Covid pode ser sim considerada uma doença ocupacional, a depender, claro, de quem são esses trabalhadores, se eles se expuseram à situação de risco ou não. E nesse caso se expuseram sim, porque eles trabalhavam num local específico para a Covid-19. Mas vamos só resumir aqui o que vocês precisam saber da CAT para essa questão. A CAT ela vai ser preenchida em 4 vias, então a gente fica uma via com o INSS, uma via com o trabalhador, uma com o sindicato e uma com a empresa. E para quem vai ser preenchida essa CAT? Qual é o trabalhador que tem direito a ter esse preenchimento realizado? Trabalhadores formais e que contribuam com o INSS. Então a CAT, diferente de uma notificação, a notificação mesmo da vigilância epidemiológica, a CAT é só para trabalhadores formais. A notificação não, é para qualquer trabalhador. E para que serve a CAT? Vamos relembrar? A CAT serve para a gente comunicar o INSS de que um acidente de trabalho aconteceu. Então, ela é um aviso, é um comunicado pro INSS que esse acidente aconteceu. E lembrando que as doenças ocupacionais também são consideradas acidentes de trabalho. E aqui eu trouxe só um highlight aqui para vocês, que é a obrigação da empresa se certificar de que os trabalhadores estão fazendo uso dos EPIs. Independente das ações dos profissionais, a gente considera sim um acidente de trabalho. Independente de quem foi a culpa, não estamos aqui para dizer que quem foi culpado e quem não foi culpado. Foi isso que a questão quis te induzir. Ela quis te induzir a achar culpados onde não tem. Beleza? Então, primeira questão, acabou.
Então, bora lá. Nessa questão aqui, outra questão do PSU de 2021, aqui, os profissionais de saúde têm observado um aumento no número de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, a questão, o enunciado começa a trazer para a gente essa constatação de que se tem aumentado os transtornos mentais relacionados ao trabalho. E aí ele fala particularmente de casos que se manifestam com, então ele vai me trazer aqui algumas especificidades de uma certa doença e no final ele vai me perguntar, dentre as alternativas, qual está descrevendo aquela que corretamente corresponde a esse quadro clínico que ele trouxe aqui. Então, o que está descrito nesse quadro clínico? Exaustão extrema, então são os profissionais que estão ali com um estado físico, emocional e mental de exaustão extrema, uma diminuição do envolvimento pessoal no trabalho, ou mesmo um afastamento do público que deveria receber esses serviços que aquele profissional dá. Isso é resultante de acúmulos de situações de trabalho emocionalmente exigentes e estressantes que demandam muita competitividade ou responsabilidade. Então, é um ambiente de trabalho bem hostil. Do que a gente está falando? Facinha essa questão, não tem dúvida, síndrome de burnout. E aí, trazendo aqui um apanhado geralzão de síndrome de burnout, essa é a síndrome que a gente chama de síndrome do esgotamento profissional. O perfil desses trabalhadores são trabalhadores que têm um contato, geralmente eles têm um contato direto com os usuários, então é muito comum em trabalhadores da saúde, policiais, assistentes sociais, pessoas que realmente têm aquele contato direto com o usuário. Mas isso é só o que é mais comum. Pode acontecer burnout em qualquer meio de trabalho, em qualquer trabalho mesmo. Pode ocorrer em qualquer trabalhador, como eu falei, mas geralmente também ela é ligada a ambientes de trabalho hostis, ambientes de trabalho que tem muita competitividade, que tem muitas metas, que é tudo é um trabalho muito intenso e muito realmente hostil nesse sentido da competitividade. Então, essa é a epidemiologia mais comum desse perfil de trabalhadores. E como que caracteriza a síndrome, que era o que estava ali na nossa questão? Primeira coisa, exaustão emocional. Segunda coisa, despersonalização, que é ter reações negativas e insensibilidade com as outras pessoas, que é o que aconteceu lá com o quadro clínico que eles trouxeram pra gente. E terceiro, baixa realização profissional, que essa daqui é uma que não estava especificada lá, mas a baixa realização profissional nada mais é do que não estar satisfeito com o seu local, com o seu momento ali em termos de trabalho. Dessas aqui, na questão falava então da primeira e da segunda, não falava da terceira, mas trazia também a hostilidade do trabalho, do ambiente de trabalho. Então, não tinha jeito, a gente fechava muito facilmente como burnout. Agora, a questão do PSU de 2020. Bora ver então. Traz então a história de um gerente de banco, e aí fala que esse gerente de banco, ele reside numa cidade, a cidade X, e ele foi passar o Natal na cidade Y. Então, ele viajou para essa outra cidade para passar o Natal. E aí lá ele estava abastecendo o carro dele num posto de gasolina, eis que lá nesse posto de gasolina ele sofreu um assalto, inclusive sendo agredido a coronhadas. Mas aí tem uma situação aqui um pouco diferente. Esse estabelecimento onde ele estava, esse posto, é cliente do banco onde ele trabalha. Então, esse gerente que estava lá, estava em um local que era de clientes dele. O que o PSU quis fazer, então, aqui nessa questão? Vamos ver. Então, ele fala assinar as alternativas que caracteriza corretamente. Basicamente, ele quer saber com relação aos acidentes de trabalho. Isso que o gerente passou, o gerente de banco passou, pode ser tratado como acidente de trabalho ou não? Então, vamos ver para vocês verem o que o PSU quis fazer. Eu achei uma questão bem interessante, que eles meio que querem te induzir um pouco a pensar uma coisa quando é outra, mais ou menos parecido com o que aconteceu na primeira questão aqui que eu falei para vocês. Então, na primeira, fala que não poderia ser considerado um acidente de trabalho, porque esses casos de violência externa do local principal de trabalho não se enquadram como tal. Ou seja, está falando para a gente que a pessoa só pode sofrer um acidente de trabalho caso esse tipo de violência aconteça no próprio local, na firma mesmo. E não, na realidade, se a pessoa está a trabalho em outro local, pode ser sim considerado um acidente de trabalho. Inclusive, tem um tipo de acidente de trabalho chamado de trajeto, que é quando a pessoa está no trajeto do trabalho para casa. Isso também é considerado um acidente de trabalho. Então, aqui, a gente já tirava porque falava que não se enquadraria como um acidente de trabalho. A letra B, ela fala que pode sim ser tratada como acidente, mas desde que seja comprovado que ele estava aproveitando a viagem para atender ao cliente. Então, se ele consegue comprovar que onde ele estava ali, ele estava além, óbvio, ele foi, a questão falou, ele foi lá para passar o Natal. Mas se ele tiver aproveitado essa viagem para trabalhar também,
ele estava lá a trabalho. Pode ser considerado assim como acidente de trabalho. De fato, essa é a resposta da questão. Vamos ver as outras duas. Fala que trata do acidente de trabalho, mas aqui já fala enfaticamente, fala que é um acidente de trabalho e na verdade não, depende. E aí ele fala, o motivo que ele dá é porque esse estabelecimento é cliente da empresa bancária onde ele trabalha. Mas também não é assim. Ele estava lá a trabalho? Se ele não estava lá a trabalho, não pode ser considerado um acidente de trabalho, mesmo que a empresa, mesmo que o posto seja cliente dele. E D, se trata de um acidente de trajeto porque ele estava retornando da saída do trabalho. Mas isso aqui também, não existe nenhum indicativo na questão que falasse isso. Ele está explicando corretamente o que é um acidente de trajeto, mas no caso desse gerente em específico, especifica bem claramente que ele estava ali a viagem. E se realmente fosse se ele tivesse aproveitado para atender o cliente, ele na verdade estaria lá no trabalho, não seria um acidente de trajeto, né? Mas vamos relembrar aqui, o que é um acidente de trabalho? Acidente de trabalho é um evento, qualquer evento que seja ocorrido no exercício da atividade laboral que pode acarretar algum dano à saúde. Então, se a pessoa está no serviço, fazendo o exercício da sua atividade laboral, e ela sofre algum evento que lhe cause dano à saúde, consideramos acidente de trabalho. O que seria um dano à saúde, então, para a gente compreender isso 100%? Dano à saúde seria uma lesão corporal ou uma perturbação funcional, que pode ter uma causa direta, que pode causar direta ou indiretamente morte, perda ou redução de capacidade para o trabalho. E aí essa perda ou redução aí pode variar de leve a grave, né? Quando a gente fala de redução de capacidade, se eu trabalho com costura e eu tô com uma dor leve na minha mão, vai me causar uma redução de capacidade. Então isso varia muito de trabalho para trabalho. E esse dano à saúde, ele pode ser permanente ou temporário. Então aqui, isso eu estou caracterizando um dano à saúde. E aí, se eu tenho um evento no trabalho que me cause um tipo desse dano, isso é considerado um acidente de trabalho. E aí, quando a gente vê os tipos de trabalho, para finalizar, para concluir aqui esse assunto, a gente tem 3 tipos de acidente de trabalho. Tem o acidente típico, que ocorre quando a pessoa está a serviço da empresa, pode ser a serviço na própria firma, no próprio local de trabalho mesmo, ou poderia ser, no caso aqui da nossa questão, se ele realmente estivesse usando a viagem para atender aquele cliente, seria também um serviço, ele estava ali a serviço da empresa, então seria um acidente típico mesmo. Pode ser um acidente de trajeto, que quando ele está indo do trabalho para casa, ou da casa para o trabalho, ou no caminho, ou de volta para o almoço também. Ou pode ser uma doença relacionada ao trabalho. Então, as doenças ocupacionais também entram aqui como um acidente de trabalho, porque a doença relacionada ao trabalho causa um dano ali àquele profissional. Então, ela se enquadra como um dano à saúde, por isso que também entra como um acidente de trabalho. Beleza? Agora, vamos para a próxima questão. Essa é uma questão também de 2020, do PSU, que trazia aqui, então, que em 1999, o Ministério da Saúde por meio de uma portaria, adotou, então, oficialmente a lista ou relação de agravos originados no processo de trabalho. Então, aqui ela está trazendo que tem uma lista de agravos que a gente pode dizer que tem relação com a ocupação. Então, agravos originados no processo de trabalho. E aqui fala que isso é para uso clínico e para uso epidemiológico no SUS. Aí ele complementa, nessa relação estão incluídas as 3 categorias de doenças relacionadas ao trabalho que foram propostas pelo Richard Schilling, utilizado mundialmente. E aí ele pergunta, de acordo com isso, de acordo com a classificação de Schilling, qual desses agravos aqui abaixo pertence ao grupo 1 da classificação de Schilling. E aí a gente tem a asma, hérnia de hiato, saturnismo e varizes de membros inferiores. Vou mostrar já a resposta para vocês, mas vamos ver o que é a classificação de Schilling. A resposta então seria o saturnismo, então ele está dizendo para a gente que o saturnismo pertence ao grupo 1 de Schilling. O que é essa classificação? É uma classificação que vai me ajudar a estabelecer uma relação de causa e efeito entre as doenças e o trabalho da pessoa. Então ela me ajuda a criar um nexo causal entre essa exposição, que é o trabalho, e esse desfecho, que é a doença, o dano, o acidente, etc. Então, isso aqui, a classificação de Schilling, me ajuda a fechar essa relação de causa e efeito entre o trabalho e a doença. E aqui, a gente tem as 3 características e categorias e alguns exemplos aqui para ajudar vocês. Inclusive, coloquei aqui o que foi trazido na questão do PSU. Então, quando a gente vê a categoria 1, na categoria 1 seria doenças em que o trabalho necessariamente é a causa daquela doença. Ou seja, a pessoa só tem aquela doença se ela tiver aquele trabalho que tem aquela exposição
que origina aquela doença. Por exemplo, a própria resposta aqui da questão, o saturnismo, a própria asbestose também, que é quando tem uma exposição às fibras de amianto. A pessoa só vai ter essas doenças se ela tiver uma exposição específica à doença em si no seu trabalho. Então, ela é completamente ligada à ocupação da pessoa. A gente tem a segunda classificação de Schilling, o tipo 2, que é a categoria 2, na verdade, que é o trabalho como fator contributivo, mas não necessário. Ou seja, a pessoa pode ter essa doença e essa doença pode ter sido, a ocorrência dessa doença pode ter sido contribuída pelo trabalho, mas pode ser que não. Então aqui, um exemplo excelente são as varizes de membros inferiores, que estava aqui na questão, na letra D. As varizes de membros inferiores, pode ser que um cirurgião, que é uma pessoa que fica muito tempo em pé, pode ser que um cirurgião venha a ter varizes de membro inferior muito mais cedo do que se ele não fosse um cirurgião. Por quê? Porque aquela ocupação, ela contribui, ela é um fator contributivo para que ele desenvolva as varizes de membros inferiores. Mas significa que se ele não trabalhasse com isso, ele não teria varizes de membros inferiores? Não necessariamente. Ele poderia ter só porque faz parte da genética dele. Então aqui são doenças que o trabalho pode ser um fator contributivo, mas não é necessário ter o trabalho para que a pessoa venha desenvolver aquela doença. E aí, por último, entrando na categoria 3, a gente tem o trabalho como provocador de um distúrbio que é latente ou como um agravador de uma doença já estabelecida. Ou seja, a pessoa ou já tem aquela doença e o trabalho agravou, ou ela tem uma questão latente, um distúrbio latente, que a ocupação, o trabalho veio e provocou com que esse distúrbio latente viesse à tona novamente ou pela primeira vez. E aqui, a hérnia de hiato é um exemplo e a asma também. A hérnia de hiato, um esforço físico pode piorar essa hérnia de hiato. Então, não é que a pessoa teve a hérnia de hiato por conta do trabalho. Ela já tinha a hérnia de hiato, mas o esforço físico ocasionado pelo trabalho fez com que essa hérnia de hiato piorasse ou que ela surgisse, entre aspas, pela primeira vez ali para a pessoa. Pela primeira vez ela teve sintomas daquilo ali. Mas não é porque o trabalho ocasionou. Ele só provocou que esse distúrbio surgisse ou agravou esse distúrbio que a pessoa já tinha. Bora então para a última questão de 2019, e aqui ele trazia um enunciado mais geral sobre as políticas públicas de promoção e proteção à saúde dos trabalhadores, enfim, pedir a afirmativa correta. Vamos então olhar alternativa por alternativa que a gente vai discutindo. Então, a primeira falava sobre a Política Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que é uma política da saúde, então é uma política nossa do Ministério da Saúde, e fala que não incorporava o trabalho infantil nas suas ações. Gente, se a gente tem... Vamos pensar, a gente está falando de SUS, a gente está falando de política da saúde. Tudo da política da saúde sempre visa todas as pessoas que têm uma certa vulnerabilidade. Então, é claro que na Política Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora ia ter uma parte lá falando sobre o trabalho infantil nas suas ações. Aqui não está falando que ela está afirmando, dizendo que trabalho infantil é bom, não é isso. Está dizendo que tem ações dentro dessa política voltadas para esse trabalho, inclusive repudiando esse trabalho. Isso é o que a letra A, foi nisso que a letra A errou. Então, está sim lá na Política Nacional. A B trazia que o SUS não tem competência legal para realizar ações de vigilância nos ambientes e processos de trabalho. Tem sim, a gente tem a vigilância em saúde do trabalhador, que por meio dos Serestes e de outros serviços, eles conseguem sim fazer essas ações de vigilância nesses ambientes e é um papel fundamental que eles têm. A C trazia que os trabalhadores autônomos, se sofrerem um acidente de trabalho incapacitante, serão afastados do trabalho pelo INSS recebendo o auxílio-doença acidentário. Gente, o auxílio-doença acidentário, ele só vai ser pago se uma pessoa se ela paga para o INSS, se ela faz a contribuição para o INSS. Um trabalhador autônomo pode fazer essa contribuição? Pode, mas não está especificado aqui. Trabalhadores que são formais, com vínculo CLT e tudo, eles automaticamente estão contribuindo para o INSS, então eles teriam sim esse direito, mas o autônomo a gente fica na dúvida. Mas, para além disso, faltou uma informação aqui. Não é qualquer acidente de trabalho incapacitante que vai fazer esse trabalhador ser afastado. É necessário que ele seja afastado, que esse acidente seja incapacitante por pelo menos 15 dias consecutivos ou 15 dias
que não sejam consecutivos, mas num período máximo de 60 dias. Então, pode ser ou até 15 dias mais consecutivos, mais de 15 dias consecutivos, ou mais de 15 dias não consecutivos, esporádicos, num período máximo de 60 dias. Então, como essa questão era incompleta por conta desses dois sentidos, a gente não colocaria a letra C como a correta nessa questão. E aí a gente ficava realmente com a letra D. E a D fala que os trabalhadores que têm carteira assinada contribuem compulsoriamente para o regime geral de previdência social. Sim, quem tem carteira assinada contribui para o INSS, então eles tanto têm direito ao regime da previdência social, como eles vão ter direito também a todos os auxílios que são previstos dentro da lei para quem está contribuindo com o INSS, contribuindo para a Previdência, né? São duas coisas diferentes, os auxílios e a Previdência Social, né? A Previdência é voltada para aposentadoria, mas no mesmo pacote, se a pessoa está contribuindo, ela tem direito aos auxílios do INSS, caso aconteça alguma coisa como um acidente de trabalho incapacitante. Beleza, galera? Então é isso, finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Um prazer estar com vocês. Relembrando aqui para vocês, a gente tem aqui nosso Instagram, o nosso YouTube, então entrem aí, sigam a gente para vocês estarem atentos a tudo que a gente está disponibilizando para vocês, da maratona do R1 e de tudo mais que acontece. A gente, relembrando, aqui na maratona, quem estiver assistindo com a gente vai ter acesso a um free trial por 7 dias para ver como estão os nossos cursos, para vocês animarem e quererem comprar mesmo, porque de verdade os nossos cursos estão muito bons, muito direcionados para as provas. Então, vamos ter também aqui sorteios para cursos e para inscrição em prova, lembrando então que se você tem uma prova específica que é a que você mais quer, se você ganhar esse sorteio, a gente vai pagar a inscrição nessa prova e acesso antecipado e condições especiais para comprar os nossos cursos aqui dos intensivos regionais. Tudo isso vocês vão conseguir ver lá na nossa live, no final aqui da Maratona do R1. Então acessa aqui o QR Code para se inscrever ou clica no link que está disponibilizado aí para vocês. E é isso. De novo, um prazer estar com vocês. Até mais! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.